Vamos estudar inicialmente nesse capítulo a velocidade de escape. Vamos entender o que é isso. Vamos supor que você pegue um corpo próximo da superfície da Terra e lance esse corpo verticalmente para cima. O que vai acontecer? A gravidade vai puxar esse corpo de volta. Tá? Já vimos isso lá em conservação da energia, em lançamento vertical para cima. Ok? Apesar de que nós vamos ver que nem sempre é vertical. Tá? Poderia ser um corpo em órbita também, esse estudo. Mas, inicialmente, vamos lá. Então você lança um corpo verticalmente para cima, a tendência desse corpo é atingir uma altura máxima e retornar. Se você aumentar essa velocidade de lançamento, ele vai atingir uma altura maior ainda, para na altura máxima e retorna. Ok? Enquanto você estiver lançando esse corpo e esse corpo não ultrapassar o campo gravitacional da Terra, que nós já vimos no capítulo anterior, esse corpo irá retornar ao ponto de partida. Bom, o que seria a velocidade de escape? É a velocidade que você lançando esse corpo verticalmente para cima, ele vai subir e vai ultrapassar o campo gravitacional do planeta. Quando ele ultrapassa o campo gravitacional do planeta, ele não vai ter mais a capacidade de retornar. Isso significa então que você lançou ele com uma velocidade de escape. Tá? É lógico que para essa velocidade de escape tem vários fatores aí. Né? Se você estiver lançando, por exemplo, na superfície da Terra, você não vai ter um atrito do ar aqui, né, atmosférico, que vai estar freando esse corpo. Tá? Mas desprezando qualquer atrito, qual seria a velocidade que você deveria lançar um corpo verticalmente para cima de maneira que ele não retornasse mais? Bom, a gente conseguindo calcular isso, nós vamos estar trabalhando com a velocidade de escape. Vocês vão ver que essa velocidade, eu estou dando exemplo aqui, assim, lançamento vertical para cima, tá? Mas a velocidade de escape vai ser muito importante mesmo para satélites em órbita da Terra. Tá? Porque um satélite em órbita da Terra, ou qualquer satélite em órbita de qualquer planeta, né? O que acontece? Ele não pode ultrapassar a velocidade de escape, porque se ele ultrapassar a velocidade de escape, ele vai acabar saindo do campo gravitacional do planeta e aí ele se perde no espaço. Ok? Então essa velocidade de escape ela é muito importante. Já estudamos no capítulo anterior sobre a velocidade orbital de um satélite. Qual a velocidade que um satélite tem que ter para se manter em órbita da Terra. Tá? E nós vamos ter aí uma relação, tá? Porque quando o satélite está nessa velocidade orbital, ele vai estar aqui num movimento circular uniforme. Agora, se ele ultrapassar essa velocidade orbital, ele pode pegar uma outra órbita, ele pode também ter velocidades diferentes, né, dentro de uma órbita elíptica. Ok? Ele pode estar se afastando mais da Terra, se aproximando mais da Terra. O que acontece é que ele não pode ultrapassar essa velocidade de escape, porque se ele ultrapassar a velocidade de escape, ele vai acabar escapando da atração gravitacional da Terra. Tá? Então vamos estudar essa velocidade de escape. Primeiro vamos tentar calcular essa velocidade de escape. Olha, eu vou lançar um corpo verticalmente para cima, então, no momento aqui, olha, eu vou estar desprezando o atrito do ar, tudo para facilitar os cálculos, tá? Porque se você fosse fazer uma experiência dessa, você teria que ter mais dados aí. Então, olha, desprezando qualquer atrito, eu vou estar lançando um corpo verticalmente para cima e quando ele ultrapassar a atração gravitacional, que é o campo gravitacional terrestre, ele vai chegar lá exatamente com uma velocidade nula. Tá? Porque eu não estou querendo que sobre energia aqui, eu quero descobrir realmente qual é a velocidade de escape. Qualquer velocidade acima dessa de escape, ele vai escapar realmente e vai embora se perder no espaço. Ok? Então, olha, a primeira ideia aqui seria, de repente, trabalhar com conservação da energia. Porque você sabe que à medida que o corpo sobe, ele perde energia cinética, mas ele vai ganhando energia potencial gravitacional. Então vamos pensar na conservação da energia. A energia mecânica no início será igual à energia mecânica final. Bom, então, no início nós temos cinética, né?
Nós vamos ter a energia cinética inicial, porque você vai lançar esse corpo verticalmente para cima com uma certa velocidade. Bom, mas nós não teríamos energia potencial inicial, né? Eu estou lançando aqui de um certo referencial. Ou então eu poderia imaginar o referencial centro de massa da Terra. Tá? Eu poderia até ter uma energia potencial inicial, mas vamos supor que nós estamos lançando esse corpo aí do centro de massa da Terra. Você está lançando o corpo verticalmente para cima. Então eu poderia falar que inicialmente eu vou ter energia cinética. Eu não teria energia potencial. Tá? Teria apenas a energia cinética do corpo aí devido à velocidade do corpo. Ok? Bom, mas esse corpo então ele vai subir e vai ganhando energia potencial. Só que quando ele chegar lá na altura máxima, era para ele ter uma energia potencial. E na altura máxima ele não vai ter energia cinética. A energia cinética na altura máxima vai ser zero. Só que aqui também aí vai surgir um outro problema. Quando chega lá, além do campo gravitacional terrestre, você também não vai ter gravidade. Então você também não vai ter energia potencial. A energia potencial aí será nula. Então não tem como a gente simplesmente, do jeito que nós aprendemos pela conservação da energia, resolver esse problema dessa maneira. Tá? Porque a gente conclui então que tanto a energia cinética quanto a energia potencial, após ultrapassar o campo gravitacional da Terra, todos os dois serão nulos. Como é que nós iremos trabalhar com isso? Eu sei que inicialmente eu terei energia cinética, mv² sobre 2. Tá? Mas qual vai ser o valor da energia potencial inicial para que essa igualdade dê zero? Olha, você vai concordar comigo que para que essa igualdade dê zero, o valor da energia potencial tem que ser o mesmo valor da energia cinética, porém com sinal trocado. Tá? Então nós vamos passar por isso. Olha, inicialmente, né, eu vou ter uma energia cinética, mas qual vai ser o valor da energia potencial inicial? Vimos também no capítulo anterior que a energia potencial vai depender da gravidade. Olha, a energia potencial não é mgh, vai depender da gravidade. Porém, essa gravidade depende da altura que o corpo está. Tá? Quanto mais afastado em relação à Terra, menor vai ser a aceleração da gravidade. Então essa gravidade não será constante, porque à medida que o corpo se afasta da Terra, a gravidade irá diminuir. Como? Qual é a forma da gravidade vista na aula anterior? A gravidade é dada por constante de gravitação universal vezes a massa do planeta dividido pela distância ao quadrado, né, em relação ao centro de massa do planeta ali. Ok? Muito bem. Essa gravidade nós iremos substituir então na equação da energia potencial aqui. O que nós vamos ter? Que a energia potencial vai ser igual a massa vezes a gravidade, que no caso é a constante de gravitação universal, vezes a massa do planeta dividido pela distância ao quadrado, que multiplica a altura. Bom, essa altura então eu vou chamar de distância, em relação ao centro de massa do planeta. E aí, olha, distância com distância ao quadrado aqui vai simplificar. E aí você vai ter simplesmente que a energia potencial é a constante gravitacional vezes a massa do planeta, vezes a massa do corpo de prova, dividido pela distância em relação ao centro de massa deles aí. Ok? Mas, como nós vimos aqui, a energia cinética ela vai ser positiva, mv² sobre 2. Esta energia potencial ela tem que ter esse valor aqui, porém negativo. Então, para a energia potencial que envolve dois corpos, tá, você vai ter aqui a energia potencial gravitacional de dois corpos cujos centros de massas estão separados pela distância d. Esta energia potencial ela é negativa.
Ok? Olha, já foi explorado em prova aí para você determinar a energia potencial de um satélite em órbita da Terra. Esta energia potencial é dada por essa expressão aqui, olha, negativa. Tá? Você, quando coloca esse sinal negativo aqui para a energia potencial, a soma da cinética com a potencial vai dar zero. Nós vamos estar atrás exatamente desta velocidade de escape. Então, olha só, vamos substituir lá na equação. Eu sei que a energia cinética é dada por mv² sobre 2. Tá? Onde essa velocidade aqui vai ser a velocidade de escape que nós iremos calcular. Tá? Mas a energia potencial, vamos chamar a energia potencial então dessa energia que nós teremos aqui. Ela na verdade vai ser igual ao trabalho da força-peso para frear essa energia cinética aqui, ou para destruir essa energia cinética. Tá? Isso será então igual a zero. Olha, passando essa energia potencial para lá, somando, você vai ter que mv² sobre 2 é igual a constante de gravitação universal, que multiplica a massa do planeta vezes a massa de prova dividido pela distância. Bom, massa com massa nós vamos poder simplificar, né? Passo 2 multiplicando para o segundo membro e extrai a raiz quadrada. E aí nós teremos então que a velocidade de escape vai ser raiz quadrada de 2 vezes constante de gravitação universal vezes a massa do planeta dividido pela distância em relação ao centro de massa aí, tá? Bom, isso está tudo dentro da raiz aí, né? Observe que é raiz quadrada de 2 vezes tudo ali, tá? Tudo dentro do radical aí. Muito bem. Raiz quadrada de gm sobre d, nós vimos também na aula passada, isso é a velocidade orbital. Você lembra? A velocidade orbital da órbita é dada por raiz quadrada da constante de gravitação universal, massa do planeta pela distância, visto no capítulo anterior. Isso significa então que a velocidade de escape vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a velocidade orbital. Tá? Bom, o que você poderia imaginar aqui agora? Poxa, mas eu estou lançando o corpo da superfície do planeta? Tudo bem. Vamos supor que aqui esteja o centro de massa, tá? E esse corpo aqui tivesse, por exemplo, em órbita do planeta aqui. Tá? Em relação a esse centro de massa, o planeta tivesse todo concentrado sua massa no centro de massa. Esse corpo estaria em órbita do planeta, tá? A uma distância d do centro. Esta velocidade orbital é isso aqui, ó. Seria a velocidade orbital. Esse corpo poderia ter esta velocidade orbital. Tá? Se você multiplicar essa velocidade orbital por raiz quadrada de 2, você estaria calculando a velocidade de escape. Tá? Então, obrigatoriamente, ele não precisa de estar em órbita, ele pode estar simplesmente parado na superfície e você tem que lançar com essa velocidade de escape para que ele não retorne mais. É a mesma coisa, tanto faz o corpo estar em órbita ou você estar lançando o corpo verticalmente para cima. Tá? Isso desprezando a resistência do ar aí. Eu não estou considerando esse tipo de problema aí. Ok? Vamos estudar agora a relação entre a velocidade e a órbita, tá? Então eu repeti a fórmula aí, a velocidade de escape é raiz quadrada de 2 vezes a velocidade orbital. Vamos para o primeiro caso. Vamos supor que a velocidade que você lance o corpo, ou um satélite, tá? Melhor falar satélite em órbita da Terra, porque normalmente os problemas vêm em cima de satélites em órbita. Vamos supor que você tem um satélite em órbita da Terra e a velocidade desse satélite numa certa órbita é menor do que a velocidade orbital. Tá? Então o que vai acontecer? Como o satélite está numa órbita, mas com uma velocidade menor do que a velocidade orbital, ele vai acabar caindo. Tá? Então quando acontecer isso, tá, o satélite com uma velocidade menor do que a orbital, ele estará numa órbita elíptica. Tá? Só que o corpo não permanecerá em órbita devido à colisão com o planeta. Ele vai acabar colidindo com o planeta. Tá? Ele pode até ultrapassar uma primeira órbita, mas ele acaba caindo, atingindo o planeta. Tá?
Tá? Ele pode aproximar do planeta, vem aumentando a velocidade e de repente não colide com o planeta. Tá? Numa segunda órbita ele já pode colidir com o planeta. Ok? Então isso aí ocorre quando a velocidade do satélite for menor do que a velocidade orbital. Ele vai acabar colidindo. Ele não pode ter uma velocidade menor do que a orbital. Ok? Bom, vamos para o segundo caso. E se o satélite agora tiver uma velocidade igual à velocidade orbital? Olha, se ele mantém essa velocidade igual à velocidade orbital, ele estará em uma órbita circular em torno do planeta aí, olha. Será um movimento circular uniforme. Ele vai manter essa velocidade orbital, tá? Então ele estará num movimento circular e uniforme. Agora, e se ele tiver com uma velocidade maior do que a velocidade orbital, mas menor do que a velocidade de escape? Olha, ele tem uma velocidade maior do que a da órbita. Então o que vai acontecer? Ele vai escapar um pouco. Ele não vai ter mais esse movimento circular. Olha, o ideal é até colocar esse satélite aqui no periélio, tá? Vamos colocar aqui no periélio. Porque se ele tivesse uma velocidade orbital constante aí, ele estaria com movimento circular uniforme. Tá? Mas nesse caso aqui, ele vem aproximando do planeta, ele foi aumentando a velocidade. Então vamos supor que ele tenha ultrapassado a velocidade orbital. Só que a velocidade dele ainda é menor do que a velocidade de escape. Então o que vai acontecer? Ele não vai escapar. Ele entra nessa trajetória elíptica. Ele vai afastando, vai perdendo velocidade, tá? Mas ele não pode ter uma velocidade menor do que a orbital, porque senão ele cai no primeiro caso aqui, ó. Mesmo lá no afélio, onde ele tiver a menor velocidade, a velocidade tem que ser, no mínimo, a velocidade orbital. Tá? E aí, então, ele vem aproximando, vem aumentando a velocidade, e aqui, então, no periélio, ele vai ter a maior velocidade. E essa maior velocidade não pode ser maior do que a velocidade de escape, porque senão ele sai da órbita. Ok? Então, nesse caso, nós teremos uma órbita elíptica. Bom, e se o satélite então atingir a velocidade de escape? Se ele atinge a velocidade de escape, tá, a trajetória vai ser uma trajetória parabólica, tá, e não vai constituir mais uma órbita, pois o corpo não retornará mais à mesma posição. Ele vai ter aí, ele ultrapassou a velocidade de escape. Então ele não vai ter mais uma órbita elíptica, ele vai ter uma órbita parabólica e vai se perder no espaço. Tá? Uma vez que você atingiu essa velocidade de escape. Logicamente com uma velocidade superior a de escape, e aí que ele se perde mesmo, ele vai embora. Né? Ele se perde no espaço. Se ele tiver uma velocidade igual à velocidade de escape, pelo menos ele vai chegar numa posição aí quase em repouso quando sair do campo gravitacional da Terra, né? Ele vai perdendo velocidade também. E fica no espaço perdido aí. Provavelmente o Sol vai engolir esse satélite aí, tá? Quando ele perde contato com a Terra e se perde no espaço, ele vai acabar atando sobre a ação gravitacional do Sol. O Sol atrai esse corpo, né? Lembre-se que a velocidade orbital é a raiz quadrada de gm pela distância, hein? Guarde essa equação, nós vamos precisar disso para resolver exercício. Vamos ao exercício de aprendizagem. Considere a existência de um planeta homogêneo situado em uma galáxia distante e as informações sobre seus dois satélites apresentadas na tabela. O satélite X ele tem um raio da órbita igual a 9 vezes o raio do planeta e uma velocidade orbital Vx. Já o satélite Y tem um raio da órbita 4 vezes o raio do planeta e uma velocidade orbital Vy. Sabe-se que o movimento de x e y ocorre exclusivamente sob a ação da força gravitacional do planeta. Determine a razão Vx por Vy. Bom,
Nós sabemos então que a velocidade orbital de um satélite é dado por raiz quadrada de gm por d. Olha, tá faltando, saiu aqui o x e o y aqui, tá? Então você sabe que o movimento de x e y. Muito bem, então a velocidade orbital é raiz quadrada de gm por d. Então a velocidade do satélite X será raiz quadrada de gm por 9r, porque a distância aqui é 9 vezes o raio. Já do satélite Y vai ser dividido por 4 vezes o raio. Então, a velocidade do satélite Y, raiz quadrada de gm por 4 vezes o raio. Muito bem, como eu estou querendo a razão Vx por Vy, vamos dividir essas duas. Vx por Vy vai ser então a razão, né? É a raiz quadrada de gm por 9r dividido por raiz quadrada de gm sobre 4r. Bom, para resolver isso aí, né? Primeiro, você observe que tanto a constante de gravitação universal, massa do planeta e o r vai simplificar. Tá? Terão os mesmos valores. Então, como nós vamos fazer isso aí? Olha, a divisão de fração nós vamos multiplicar invertido. Tá? Então, você vai ter que Vx sobre Vy vai ser raiz quadrada de 4 nonos. Não é? No numerador aí você tinha 1 nono, que você repete, que multiplica 1 quarto invertido, 4 sobre 1. Então, o 4 vai para o numerador. Então a razão Vx por Vy vai ser raiz quadrada de 4 nonos, que vai dar 2 terços. Vx por Vy é igual a 2 terços. Essa é a razão entre as velocidades. No final da aula anterior eu falei que ia explicar sobre as fases da Lua também, tá? Mas eu acho mais coerente deixar esse assunto para o segundo ensino médio, na hora que nós formos aprender ótica. Tá? Na parte de ótica tem um capítulo dedicado exatamente a fases da Lua e eclipses. Então não vou adiantar essa matéria aqui não, tá? Fica realmente para o segundo ensino médio.